O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, deve dar início a uma agenda pela cidade a partir de amanhã. O atual deputado federal deve receber o apoio do PT na campanha. Quem traz as informações é a repórter Beatriz Manfredini. De olho em 2024, nas eleições aqui da cidade de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, começa já no dia 1º de setembro a fazer uma espécie de giro, uma caravana aqui pela capital paulista, para conseguir fortalecer laços com eleitores e, claro, ampliar, o número de pessoas que podem aí dar um voto para ele no ano que vem. A ideia, então, é que a primeira agenda aconteça no dia 1º de setembro em São Mateus, na zona leste aqui de São Paulo, e que já tenha uma segunda caravana, um segundo giro no dia seguinte, no dia 2 de setembro, aí pela Zona Sul. A expectativa, de acordo com aliados e pessoas próximas a Guilherme Boulos, é que essa caravana ela se concentre exatamente nesses dias mais próximos, dos finais de semana ou de sexta-feira. Isso porque o deputado federal passa a maior parte do tempo em Brasília, com as funções da Câmara dos Deputados. A ideia, então, é que esse pontapé inicial nessa caravana, nesse giro, seja agora no dia 1º de setembro e que isso aconteça até o fim do ano, passando por todas as regiões de São Paulo, justamente para fazer essa aproximação com a população e com o eleitor. O que entendem os aliados de Guilherme Boulos é que ele vem bastante forte para essa campanha do ano que vem. Isso porque Lula e Haddad, do Partido dos Trabalhadores, venceram o pleito em 2022 na capital paulista e também porque Guilherme Boulos teve um bom resultado quando disputou a Prefeitura de São Paulo em 2020 contra Bruno Covas, que faleceu no ano seguinte. Guilherme Boulos foi aí para o segundo turno e conseguiu uma boa votação, teve mais de 40% dos votos válidos. É importante a gente dizer, então, que essas estratégias já estão sendo desenhadas também pensando no apoio do PT, O Partido dos Trabalhadores declarou que não vai lançar candidato aqui em São Paulo pela primeira vez no ano que vem, vai apoiar Guilherme Boulos e parlamentares do PT estarão, inclusive, presentes nessas caravanas que Guilherme Boulos, então, começa a fazer nesse giro, nesse tempo maior que Boulos vai começar a passar aqui na cidade de São Paulo. Algumas estratégias já estão sendo colocadas em prática, como, por exemplo, Boulos está investindo em pautas e em projetos de apelo social que interfiram aqui na realidade da capital paulista, enquanto trabalha na Câmara dos Deputados, justamente para já atingir os eleitores daqui. Além disso, ele deve trabalhar, então, no fortalecimento das relações com esses eleitores que já tem, e também com esses eleitores de esquerda, de Lula, de Haddad e de pessoas mais ao centro que possam votar nele, e vai tentar expandir ainda mais esses eleitores e essas relações, investindo em um perfil mais moderado e tentando sair da ideia de radical justamente para conquistar possíveis pessoas que podem votar nele, e que estão pensando agora em deixar o voto para o principal opositor dele, que é o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, e que será candidato à reeleição. Então, essas são algumas das estratégias que já vão ser colocadas por Guilherme Boulos a partir aí do mês que vem para tentar vencer Ricardo Nunes na eleição de 2024. Importante a gente dizer que os dois, tanto Nunes quanto Guilherme Boulos, já conversam com marqueteiros, com publicitários que vão tocar a campanha. As conversas de Guilherme Boulos estão mais avançadas com o publicitário Lula Guimarães, que tocou, entre outras campanhas, a campanha vencida em primeiro turno por João Dória, a prefeitura aqui de São Paulo em 2016, e também as presidenciais de Eduardo Campos e Marina Silva em 2014, de Geraldo Alckmin em 2018 e de Soraya Tronic no ano passado. Além disso, Boulos também conversou com o publicitário Felipe Soltelo, que fez a campanha de Simone Tebet em 2022. Não tem nada fechado ainda, mas ele já negocia, então, com essas pessoas. Por sua vez, Ricardo Nunes já tem praticamente um acordo fechado com o marqueteiro Duda Lima, que fez a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro no ano passado. A gente sabe que Nunes e Bolsonaro estão cada vez aí mais próximos e que Bolsonaro deve declarar apoio ao atual prefeito da capital paulista para o ano que vem. Mais um giro aqui com os nossos comentaristas, rapidinho nessa, Nelson Kobayashi e Dora Kramer. Vou começar com você, Dora. Falta mais de um ano para a eleição, mas o clima já é de eleição, A Bia traz para a gente a informação de que o Boulos vai ajustar a agenda para passar mais tempo aqui em São Paulo, vai acomodar os compromissos no meio da semana para passar o final de semana por aqui. E imagino que não seja só ele, Todos os que vão estar envolvidos, disputando prefeituras no ano que vem, devam fazer isso, mas é um sintoma da nossa política, Um retrato bem fiel da nossa política, Dora?
Imagina, Brau, se faltam 3 para presidencial e só se fala nisso no meio político, ou também se fala fortemente nisso, imagine um ano, né? É isso, o Guilherme Boulos sai na frente, porque ele não tem os entraves, ele pode fazer uma carreata, pode uma coisa que o prefeito não pode fazer, né? Agora, em contrapartida, por outro lado, o prefeito tem a vantagem da visibilidade do cargo, porque ele está sempre no noticiário, enfim, o exercício da função já garante essa visibilidade. Então, é por isso que o Boulos trata, já que ele, como parlamentar, não tem esse problema. Sim. Claro que tem aquela história da caracterização da campanha antecipada, tal, mas olha, a justiça eleitoral é um pouco, ou bastante leniente, e há maneiras de se disfarçar disso. As pessoas ficam em campanha dizendo que estão em pré-campanha, que na verdade é uma campanha. Que é isso aí, já começou e, no caso do Boulos, como ele só estava esperando aquele aval do PT, aquela oficialização, aquela batida de martelo que o PT não lançaria candidato e iria apoiar a candidatura dele, ele estava esperando isso e aí pronto, deu a largada. Duas boas-vindas agora, você que está nos ouvindo pelo rádio, seja muito bem-vindo. A partir de agora você passa a acompanhar o Jornal Jovem Pan. Estou aqui com a Dora Kramer e com o Nelson Kobayashi. A gente fala sobre os preparativos para a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, que no ano que vem vai concorrer à Prefeitura de São Paulo, com o apoio do PT. E aí, Koba, uma característica dessa próxima eleição, que será uma diferença, inclusive, em relação à eleição presidencial de 2022, é que não teremos, muito possivelmente, aquela polarização tão clara, ao menos, entre Lula e Jair Bolsonaro. O candidato de Lula é, sim, Guilherme Boulos. Bolsonaro deve apoiar o prefeito Ricardo Nunes, mas não vai haver a presença ali de um bolsonarista raiz, digamos assim, uma chapa bolsonarista puro sangue. Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes, que é um político de centro. Houve até um esboço para a candidatura do deputado Ricardo Salles, o que não aconteceu. A falta de um bolsonarista nessa eleição à Prefeitura de São Paulo é positiva ou é negativa para o Guilherme Boulos, hein, Koba? Eu acho que é negativa para ele, né? E a gente não vai ter essa polarização por opção do Bolsonaro, curiosamente, porque o Bolsonaro abriu mão de ter um bolsonarista como Ricardo Salles para apostar no centro. Acredito que tenha sido uma decisão até mais do Valdemar da Costa Neto, que é um pouco mais estrategista, tem mais experiência nessa coisa de articular campanhas. Então vai ser esquerda de um lado e centro-direita do outro. É a expectativa de juntar centro com direita para poder ganhar do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos tem que fazer duas coisas: não perder voto, aqueles que ele já teve na eleição passada, então vai aparecer pouco, não vai entrar em muitos debates, não vai aparecer em CPIs, por exemplo, comprando brigas, e tem que torcer para aparecer o maior número de candidatos de centro-direita para dividir esses votos que são oposição a ele. É o que ele está torcendo mesmo. Ele quer candidatos de todo lado no centro-direita para favorecer a campanha dele.